Amém, irmãos? Boa noite. E a paz do Senhor. Vamos estar aqui de novo, meus irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, meu nome é meio estranho, eu já falei isso algumas vezes em alguns lugares que eu vi. Meu nome é William. Você tem que misturar Neuza com William para dar certo. Não tem nada a ver com meu pai e minha mãe. Minha mãe era Maria de Socorro e meu pai é Mozart. Eu estou aqui representando o pastor Josival, aqui da Igreja Batista Sião, sou pastor auxiliar dele. Ele foi convidado, mas como está tendo um evento lá na igreja, e ele não poderia deixar de faltar, então ele pediu que eu viesse representando. Amém? Então, William Maciel, Igreja Batista Sião. Amém? Boa noite, paz seja convosco, amém? Sou o pastor Valdeci, sou da Igreja do Evangelho do Baixo Serra, e desde já quero agradecer essa rica oportunidade. Trago um abraço também da minha esposa, os meus filhos, 3 filhos, ela não pode estar porque ela trabalha no salão, ela sempre tem me acompanhado. Eu trago um abraço dela, sou, como já disse, eu sou pastor da Igreja do Evangelho do Baixo Serra, e como o Senhor já deixou claro, que aqui hoje nós vamos tratar de coisas espirituais, mas sem, enfim, deixar o que o mundo tem trago para a igreja. E a Bíblia diz que essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então tudo que é feito, tudo que vai ser realizado aqui hoje, vai ser discutido, vai ser, enfim, tratado, na verdade, não discutido, mas tratado, será algo baseado naquilo que Deus tem para mim, para você, para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nem o próprio escritor ele pode descrever o amor com que Deus, o tamanho do amor com que Deus amou o mundo. Então, ou seja, o mundo quer dizer todos nós, independente de povos, línguas, nações, enfim, Deus amou. E este amor dele nos traz a sua vontade. É isso que nós vamos aprender aqui hoje com o Espírito Santo. Amém? Aproveita a privilégio da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Gostaria que os pastores, que vocês vão lá, dessem uma passagem geral sobre homossexualismo, depois eu vou pastor. Aí a gente vai para as perguntas. Amém. Isso aqui é uma passagem bíblica em questão a... Bíblica. Amém. E todos pegar a sua Bíblia, para esse Mateus. Mateus 19. Acharam? Diz assim, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, ou seja, homem e mulher? Que diz que, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, ou seja, o homem se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Bem? Então nós vemos o próprio Senhor Jesus sempre deixando claro que no princípio, ou seja, no começo de tudo, Deus já havia estabelecido a criação na terra, estabeleceu o gênero sexual para a humanidade.
homem, mulher, macho e fêmea. E como o irmão disse, nós vamos tratar de assuntos espirituais, mas sem deixar aquilo que nos rodeia, sem trazer aquilo à luz da palavra de Deus, aquilo que o mundo tem colocado contra. Você acabou de ver esses vídeos que passou aí, né? Falando acerca dos símbolos, das cores, ou seja, tudo uma organização, tudo feito de uma ordem, mas trazendo acerca da palavra de Deus, né, que foi lido pelas palavras do próprio Senhor Jesus, acerca da vontade de Deus para o ser humano. Como o irmão disse, Deus, Ele ama, como diz o princípio, Deus amou o mundo. Então Deus ama os homossexuais, Deus ama os bissexuais, Deus ama os transexuais, mas Deus, Ele não ama a prática homossexual. Então o que o mundo, na verdade, o que o diabo, porque o próprio Jesus diz que o mundo jaz no maligno. O que o diabo quer colocar na mente das pessoas? Que a igreja é preconceituosa, que a igreja é contra as pessoas. Não, a igreja está de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Nós não somos a favor da prática, mas amamos essas pessoas. São pessoas que precisam de conhecer a palavra, de conhecer a Deus, de ter um encontro com o Senhor, para chegarem, enfim, ao conhecimento da verdade. E a verdade é que Deus nos fez homem e mulher, macho e fêmea. Amém, Deus? Primeira coisa, eu estou com dó desse puff. Gurinha mesmo, vocês vão saber porque chama puff. Porque eu tenho 110 quilos. Eu estou quase com medo de levar um puff aqui. Se os irmãos não se importarem, eu queria pegar uma cadeira. Porque senão vai ser puff mesmo. Bem, irmãos, eu sou um amante da palavra de Deus como vocês. Deixa eu comigo aqui no meio, porque você vê a água é. Eu sou um amante da palavra de Deus. A primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é o seguinte: citando um texto bíblico, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22 ou 19, 22, a Bíblia vai dizer bem clara: não deitarás com um homem como se ele fosse mulher. Ah, mas isso é velho testamento, né? A gente está na nova aliança, é nova eternidade. Não. Em Romanos, Paulo vai repetir a mesma coisa. Agora, uma coisa, eu só queria fazer algumas ressalvas aqui com os irmãos, dentro da observação que os irmãos fizeram. Eu tenho 50 anos, eu não falei no começo, mas os irmãos que me conhecem aqui mais tempo sabem. Eu sou casado, tenho 4 filhos, minha esposa trabalha aqui no Grupo Leste. Provavelmente, se você já levou o seu filho, filha, para consultar na pediatria lá, com certeza vocês viram uma mulata com uma voz assim. No telefone, gente, se você fala assim, quer falar com a Neurília, você vai achar que é a Neurília, mas não, é minha esposa. Ela tem um gravão bem bom, ela é um contralto. Tem 4 filhos, 3 filhas, um filho, uma filha casada recentemente, mora aqui na avenida, logo aqui embaixo, aqui, no Casa Branca, e está todo mundo lá com o Mateus dentro na casa dos meus filhos mais velhos. Tem neto e uma netinha agora vai completar um mês ainda, dia 28. Eu queria só observar uma coisa. Primeira coisa que a gente tem que observar como igreja é o seguinte: eu não tenho que me revestir para brigar contra o homossexual. Não tenho. Primeira coisa, a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue,
mas contra os principados e potestades, contra os espíritos dominadores nas regiões celestes. Então a nossa guerra não é contra o homossexualismo, a nossa guerra é contra o pecado. E aí vem o kit, né? É pecado? Com certeza é pecadinho. Com certeza é pecado. A Bíblia fala que é repugnante. Repugnante é tudo aquilo que nos traz nojo, que traz náusea. A Bíblia, no livro de Apocalipse, vai falar também a respeito da náusea que Deus sente, só que em uma outra situação. Eu tenho para mim, para as pessoas que são da minha idade, que a questão do arco-íris, eu acho, é um achismo, tá? Por favor, por que eles adotaram o arco-íris? Todo mundo aqui que é da minha idade já ouviu falar que no fundo do arco-íris é uma mitologia, uma lenda. Todo mundo já ouviu falar que no fundo do arco-íris tem o quê? Um pote de ouro. Quando eu era pequeno, irmão, chovia, mas eu ficava olhando até que estava o pé do arco-íris, só para ver se eu achava aquele pote de ouro. O problema é que quando eu começava a correr, parava de chover. Olha isso. A outra lenda que reza é o seguinte, que todo homem ou mulher que passasse debaixo do arco-íris virava mulher. Então eu acredito que seja isso, a questão do arco-íris. Mas eu estou dizendo, eu nunca li nenhum tipo de literatura. Simplesmente é conclusão minha. Porque tem essa cultura, não tem? A segunda coisa é o seguinte, ou continuando dentro da palavra de Deus. Israel tem muito problema com isso. Quando Deus estava mostrando para Moisés, para falar com o povo de Israel, Deus deixou algumas coisas chamadas mitzvot, mandamento. Deus deixou mispatim, que é ordenança, e Deus deixou um outro nome lá que me fugiu, que é, já eu lembro o nome e falo com vocês. E essa questão do homossexualismo, ela está dentro de uma observação, dentro de um mispatim que Deus faz, que o povo não poderia, o povo tinha que acatar, simplesmente acatar. Tem coisa, irmãos, que Deus fala que eu não entendo, mas eu tenho que acatar, porque foi palavra de Deus. Quando eu era pequeno e eu estava gatinhando, não que eu me lembre, é puro imaginação minha, que também é um fato. Quando eu era mais novo, a minha mãe falava, não fica na beira do fogão. Porque fica na beira do fogão. Não fica na beira do balde d'água. Vocês veem, tanto que eu era grande. Por que eu não posso ficar? É porque minha mãe sabia o perigo que havia no fogão e o perigo que havia o balde d'água. Tanto é que eu tenho um irmão, Lúcio Eugênio, crente também, graças a Deus, que um dia, na minha época, se tomava banho de bacia, água fervendo. Minha mãe foi tomar banho e ela não vigiou, não era crente, nem sabia o que era vigiar. Eu pulei no colchão de mola, ela botou aquela bacia de água quente, porque eu pulei no colchão de mola, o colchão de mola quicou e meu irmão caiu dentro da bacia de água fervendo. Até hoje ele tem cicatrizes. O menino ficou, minha mãe tinha feito uma promessa de botar cabelo dele só aos 7 anos. Irmãos, 2 meses depois da promessa teve que cortar, porque o couro cabelo foi embora. Então são coisas que minha mãe fazia para me proteger. Tem coisas que Deus faz para proteger. Deixa eu só resumir aqui historicamente de Israel, para vocês terem uma ideia. Quantos aqui já leram na Bíblia prostituto cultual? Prostituto cultual. Quando Deus está falando aqui com o povo no livro de Levítico, no capítulo 18, 22, 19, 22, 18, 22, Deus está falando o seguinte: quando vocês chegarem lá na terra de Canaã, vocês não vão adotar os mesmos costumes dos cananeus, porque eles têm uma deusa lá, a bicha é doida, ela é doida, chamada Astarote. Era um tipo de culto que se prestava a ela com sexo, tanto mulher com mulher, quanto homem com homem. Daí surgiu os prostitutos cultuais, que prestavam culto. No livro de 2 Reis, no capítulo 15, no versículo 4, quando Asa assume o governo, o reino estava todo detonado. Havia prostituto cultual. Salomão autorizou isso. Tanto é que Salomão tinha mais de 1000 mulheres, e para cada mulher sua ele construía um templo.
Como é difícil agradar todo mundo, então ele agradou lá, desagradou a Deus e desagradou o povo mais temente a Deus, o povo de Israel. Então Salomão introduziu, sem querer ou por querer, estes prostitutos cultuais que eram homossexuais no templo de Jerusalém. Asa, quando ele assume, ele manda varrer. Mas isso continuou. Você não vai ter acesso aí, mas no período interbíblico, ou seja, entre Malaquias e Mateus, surgiu um grande rei que dominou o mundo, que era Alexandre. Quem aqui já assistiu o filme de Alexandre? Irmãos, aquilo é uma Bíblia de todo tamanho. Aquilo é triste, porque fazia parte da cultura do grego. Seus dois, eles eram ensinados pelos sacerdotes. Alexandre foi ensinado por Ptolomeu, gente. Eles eram ensinados pelos sacerdotes que podia. Por que eu estou citando isso? Porque durante o período interbíblico, houve um sumo sacerdote em Israel por nome de Jazão. Na verdade, o seu nome, eu não sei se era Menelau ou se esse era o irmão do Menelau. Esse sumo sacerdote, ele estava deixando a cultura dos gregos entrar no meio do povo de Israel. Pasmem vocês, quantos aqui já ouviram falar a palavra ginásio? Todo mundo, né? Ginásio é uma coisa de origem grega. Quando Jazão deixou que o ginásio, que Ptolomeu não, desculpa, é um outro rei lá. Quando ele deixou que esse moço entrasse com a sua cultura ali, ele estava deixando tirar a identidade de Israel, que era a sua língua, profanando o templo de Deus. E os sacerdotes, quando eles iam para o ginásio concorrer nos Jogos Olímpicos, presta atenção aí, que eles iam concorrer nos Jogos Olímpicos, sabe como é que eles faziam? Todo mundo pelado. Todo mundo pelado. Isso era uma das abominações do povo. Ou seja, o povo de Israel, ao longo da história, foi perseguido com isso. Isso é, irmãos, não tem outra palavra. A minha guerra, a guerra da igreja, não é contra o homossexual. A guerra da igreja é contra o pecado. É contra o pecado. Desculpa ser extenso. Outro dia lá na minha igreja, nós estávamos num grupo de estudo, o irmão falou assim: a gente tem que criar uma forma de tratar esse povo, para receber esse povo. Eu disse: não, gente, a igreja não pode deixar de ser igreja, não. A igreja tem que ser igreja. A igreja não tem que adaptar ao sistema do mundo. É o mundo que tem que adaptar ao sistema da igreja. Se você chegou à igreja, você sabe as regras que a igreja tem. Então você que se adapte. Ou então, faça boa doida lá com o seu Jorge, vaza. Porque não dá para ficar, irmãos. Deus é um Deus sério. O que Ele colocou como mandamento, como ordenança, como observação, é para ser feito e acabou. Então, essa é a guerra do povo. Os irmãos me perdoem, eu passei mais do dobro do tempo que o pastor falou. Aí os irmãos ficam à vontade,